dos palestrantes mais esperados no Congresso Internacional de Nutrição Especializada foi o pesquisador Alessio Fasano. Dr. Fasano se tornou referência mundial em doença celíaca e sensibilidade ao glúten, após as descobertas científicas realizadas no Centro de Pesquisa Celíaca, fundado por ele em 1996, na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. In the past 5 years or so, we realized that nutrition does much more than Em entrevista, Fasano disse que nos últimos anos a ciência chegou à conclusão de que a nutrição não só nutre o corpo, ela define o quanto você está suscetível para as doenças e muitas outras coisas além do que se achava. Já se sabia que doenças como diabetes e obesidade, por exemplo, eram causadas pela nutrição. Mas agora, segundo ele, já se sabe também que outras doenças podem ser provocadas pela nutrição, como câncer e doenças autoimunes. As pesquisas de Fasano e sua equipe mostraram que a ingestão do glúten provoca um aumento da permeabilidade intestinal, abrindo portas para várias outras doenças autoimunes, como a esclerose múltipla e a artrite reumatoide. A descoberta do médico cientista deu uma nova interpretação para os mecanismos imunológicos que o glúten pode causar no organismo, e rendeu a Fasano o prêmio Linus Pauling em 2013. O pesquisador falou também sobre a relação existente entre o glúten e algumas doenças psiquiátricas, como o autismo e a esquizofrenia, e até mesmo a depressão. Segundo ele, depois das pesquisas sobre o glúten, houveram algumas informações equivocadas que geraram algumas críticas e, com isso, surgiu um debate dentro do assunto. Muitas pessoas afirmam com certeza que uma dieta livre de glúten pode diminuir a esquizofrenia ou o autismo. E, por outro lado, tem as pessoas que são totalmente céticas em relação a isso, afirmam que não existe nenhuma relação. Fasano acredita que seja algo no meio disso, entre essas duas opiniões tão diversas. Ele explica que os anticorpos são programados para interagir com aquele antígeno, no caso o glúten, e acabam causando danos ao tecido epitelial de absorção, isso em alguns casos específicos. Eles são programados para irem para o cérebro e, a partir daí, eles causam doenças psiquiátricas em algumas pessoas, ressalta o cientista. Fasano disse ainda que todos que têm autismo e esquizofrenia devem investigar a doença celíaca. A relação entre as doenças existe e está no intestino. Dr. Fasano deixou uma mensagem aos profissionais de saúde, dizendo que eles podem se sentir amparados pela ciência, que está cada vez mais ampliando os estudos e as informações sobre o assunto, e que é preciso entender que existe realmente uma relação direta entre o intestino e o cérebro e vice-versa. O cientista concluiu dizendo que o mundo não é só preto e branco, existem tons de cinza no meio e que os médicos precisam procurar se situar. Existem subgrupos de pessoas que têm essas doenças e que têm sim relação com o glúten, e outras que não têm nenhuma relação, e esse é o desafio da ciência, entender os que possuem relação e os que não possuem. These patients need to be stratified and found who will benefit from the diet, who does not. And that's our challenge for the future.